E aí, pessoal? Vamos falar agora sobre introdução à síntese de fármacos. Ou seja, como é que eu produzo o fármaco, né? Por meio de reações químicas, né? Como é que eu faço em laboratório essa produção? Esse conteúdo faz parte da nossa química medicinal. Então, hoje em dia, basicamente, em média, né? Isso pode variar um pouco, mas praticamente metade dos produtos hoje que nós temos no mercado ele tem uma origem sintética, né? Ou seja, ele é produzido em laboratório por meio de reações químicas, em rotas sintéticas. Ele não vem da natureza ou de uma fonte natural, né? E por que isso, né? Porque a indústria prefere que seja assim, porque você consegue, de certa forma, não depender de produtos naturais, né? Você pode muito bem elaborar, produzir em laboratórios de forma organizada e racional, sem depender daquele produto da origem natural. Então imagine que você tem uma molécula, uma planta, né, uma substância que você vai retirar de uma planta que está em extinção, ou difícil acesso, ou que o rendimento da planta seja pouco. Então a indústria ela não quer depender de uma fonte que possa trazer custos para ela, né, que possa demorar o processo. A indústria ela sempre pensa em reduzir prejuízo para ela e aumentar seu lucro, né? Então, um dos motivos é esse, é não depender de produtos naturais. Outra coisa que a indústria leva em conta em ter mais produtos sintéticos é justamente a preparação de uma série congênere, né? Ou seja, moléculas parecidas. Então, eu posso muito bem partir de um protótipo, que é uma molécula onde eu conheço a sua estrutura química, eu conheço como é que é o efeito, né, dela, farmacologicamente falando. Então eu vou melhorar, vou aperfeiçoar essa molécula. Então eu posso fazer diversas moléculas parecidas e testá-las, ver qual delas está sendo melhor. Hoje nós temos no mercado um exemplo, os inibidores da bomba de prótons. Começou ali com o omeprazol, então depois do omeprazol já veio o pantoprazol, o lansoprazol, o esomeprazol. Então percebam que são moléculas da mesma família, vamos dizer assim, né? Eles têm uma similaridade quimicamente falando. E isso a gente consegue fazer por meio de mudanças químicas, nada mais é do que produtos sintéticos sendo produzidos a partir de outro, né? E o terceiro motivo seria a síntese de uma molécula feita de maneiras distintas, né? Onde você pode ter rotas sintéticas diferentes, com maior flexibilidade e adaptação do processo. Ou seja, você pode ter vários caminhos de produção da mesma molécula. Então você pode ter uma molécula final, onde você pode ter caminhos, rotas diferentes, mas você vai chegar no mesmo produto, né? A síntese de fármacos, ela permite isso, que você altere uma coisa ou outra dentro do processo, que pode melhorar seu rendimento, pode reduzir seu custo, né? Mas vai chegar na molécula final. Qual seria essa síntese ideal, né? Então, na síntese ideal, primeiro, a redução de número de etapas dentro de uma rota sintética. Rota sintética nada mais é a quantidade ou quais reações estão ocorrendo. Um fármaco ele não é feito somente em uma reação, né? Então, nós temos 2, 3, 4, 9, 10 reações dentro de um processo para eu produzir o fármaco final, para eu produzir o insumo farmacêutico ativo. Agora, claro, quanto menos etapas eu tiver, menos chance de erro eu vou ter, de perda eu vou ter. Então, dentro de um conceito de síntese ideal, quanto menos etapas da rota sintética eu tiver, melhor, né? Um segundo ponto seria o rendimento elevado. Quando nós fazemos uma reação, nós temos uma previsão de um resultado, né? Aquele ali seria o 100%. Só que dentro de uma rota sintética, de uma produção de um fármaco, dificilmente nós atingiríamos os 100% teóricos, né? Agora, claro, quanto mais perto eu chego de 100%, quanto maior o meu rendimento, melhor para mim, né? Eu vou ter mais lucro, eu vou ter produtos de mais qualidade. Então, ter rendimento elevado faz parte de uma síntese ideal também.
O ideal é que tenha síntese com material de baixo custo, material de partida, nada mais é do que reagentes onde vão dar origem a insumos farmacêuticos ativos, né? Então, para mim, quanto mais barato for esses reagentes, melhor, né? Assim também como eles estarem disponíveis em grandes quantidades. Eu não posso depender de produtos raros, onde eu encontre poucos deles, né? Para mim, quanto mais fácil encontrar, melhor. O processo também deve ser operacionalmente simples, ou seja, fácil de executar, não só para eu poder reproduzir esse, esse teste, né, essa produção, assim também como eu puder baratear, né, aumentar meu lucro, evitar desperdícios dentro do processo como um todo. E por último, tem que pensar no meio ambiente, né? A rota sintética, os resíduos dela, os produtos, não podem ser agressivos ao meio ambiente. Então, para isso, eu tenho que ter boas escolhas de reagente. E é justamente, né, para eu alcançar essa minha rota sintética ideal, que eu falei agora há pouco, tudo começa com a escolha dos reagentes. Se eu escolho os reagentes certos, eu consigo fazer minha rota sintética onde vou ter maior rendimento, menor custo, vou ter menos rota sintética, vou agredir menos o meio ambiente e por aí vai. Tá? Mas na produção de um novo insumo farmacêutico, de uma nova molécula, você começa a trabalhar em uma escala chamada escala de bancada. Nessa escala de bancada, a indústria ela tem interesse apenas em chegar ao produto final. Então, se eu quero descobrir um novo fármaco, para mim, nesse momento, não me interessa o quanto eu vou gastar, o quanto tempo eu vou levar, quais reagentes eu vou utilizar. Interessa que eu consiga o objetivo, né, de dizer, olha, essa molécula aqui é capaz de ser produzida. Agora, claro, já se passa por uma escala semi-industrial ou industrial, que é a produção a longo prazo, né? Aí sim, eu vou produzir muito mais. Então a indústria já começa a pensar e ela volta de novo naquela história da rota sintética ideal, né? Onde eu tenho que ter aqui menos etapas na rota, né? Eu vou ter materiais mais simples, meu processo em si ele vai ser mais simples. Então perceba que aqui eu já tenho uma rota sintética onde eu fiz a escala de bancada, onde ela é uma rota mais complexa, e depois, para poder facilitar o processo, eu já modifiquei a rota. Eu já fiz uma outra rota, mas chegando também ao mesmo produto, né? Nesse slide aqui a gente consegue ver muito bem. Nós temos duas rotas aqui, a rota A, né, e a rota B. Percebo que são reagentes diferentes, né, que estão aqui no meio da rota sintética. As etapas são diferentes, né, a quantidade, as características das rotas são visivelmente diferentes, mas elas chegam ao mesmo fármaco. Aqui no caso do exemplo seria a glibenclamida, né? Então, para eu produzir a glibenclamida, eu consigo já visualizar aqui que eu posso partir de reagentes diferentes. Então, quando você fala em síntese de fármacos, uma das metodologias que eu posso utilizar para escolher melhores reagentes e talvez traçar uma rota sintética melhor é um processo chamado análise retrosintética. Retro, de voltar, né? Retro. Então, essa retrosintética nada mais é quando eu parto do meu fármaco final e eu vou buscar moléculas mais simples que possam produzi-lo. Então eu pego a minha molécula final e eu vou tentar prever quais moléculas mais simples eu reagindo eu chegaria até ela. Claro que reagentes diferentes eu teria rotas sintéticas diferentes. A análise retrosintética, a princípio, ela começa com a desconexão, como se fosse a quebra da ligação, né? Quando você quebra uma ligação, ela gera cargas, ela gera íons. Esses íons formados, eles são chamados de sintons, né? Sintons nada mais é do que os íons que são formados de acordo com a quebra. Mas a gente sabe que os íons, eles são instáveis, né? Eles não possuem uma estabilidade. Então, para eu utilizar como reagente, né, que é o objetivo da análise retrosintética, é encontrar reagentes mais simples,
onde eu posso produzir o meu fármaco, o meu insumo farmacêutico, eu transformo esses síntons em equivalentes sintéticos. Ou seja, o equivalente sintético é o reagente de forma estável agora, né? Onde eu posso utilizar nas minhas reações químicas e produzir o fármaco dentro de uma rota sintética. Esse slide aqui a gente tem só uma ideia, né, que mesmo eu tendo o mesmo produto, eu posso partir de reagentes diferentes. Então, o slide mostra, se eu fizer a desconexão na posição A, onde ele está mostrando aqui na imagem mais à esquerda, eu vou ter reagentes diferentes. Eu vou ter o brometo de magnésio e o 4-nona-nona. Porém, se eu fizer a desconexão em outra posição, a posição B, por exemplo, aqui da imagem à esquerda, eu já vou partir a minha rota sintética de reagentes diferentes, do brometo de próprio magnésio e da 3-octanona. Então, resumidamente, a análise eletrossintética é o processo onde eu encontro reagentes mais simples, mas que serão capazes de chegar até o produto final, né? Então, no vídeo de hoje nós falamos um pouco sobre análise eletrossintética, né? Vimos sobre a desconexão, a formação de síntons, vimos também sobre os equivalentes sintéticos, falamos também da necessidade que a indústria tem de poder utilizar, de preferir produtos sintéticos ao invés dos naturais, né? Então, esse aqui é um breve resumo sobre o que se trata a introdução à síntese de fármacos. Beleza? Obrigado.